Se você assistiu à última aula, eu mostrei para você o melhor ciclo de estudo para o concurso do Banco do Brasil. Porque ele é o melhor ciclo no momento, porque a gente tem 3 meses para estudar e eu comecei a testar ele e ele começou a funcionar. Inclusive, aí é o segundo dia que eu estou fazendo aí, não estou tão estressado, tão cansado, os conteúdos estão fluindo, claro, né? É claro que a gente tem estão fluindo claramente, mas claro que a gente tem bastante tempo e isso também influencia, né? Quem assistiu aí a última aula sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? Tem uma intenção ou tem uma ideia aí a respeito do que eu estou falando, mas hoje a gente vai falar a respeito de uma outra coisa. A gente vai falar a respeito dos juros composto. Por quê? Porque eu estou montando um grupo de estudos para matemática e matemática financeira. Inclusive, se você tem aí, deixa eu voltar aqui e olhar para a cara de vocês, né, gente? Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Maicon Cisoto. Vim aqui já animado, entusiasmado para ver se você aí consegue acompanhar nossos estudos dentro da matemática e da matemática financeira o concurso do Banco do Brasil. Eu estou vindo aqui toda semana respondendo questões de vocês que deixam nos comentários e estou respondendo também questões da Sesgran Rio, que vai ser a banca agora desse concurso, tá bom? Então aqui eu vou falar para vocês a respeito um pouquinho do ciclo que eu expliquei na aula passada, né? Não é um ciclo tão complicado de se compreender. Depois que você compreende o ciclo, eu passei reto, depois que você compreende o ciclo, você consegue trabalhar bem com ele e consegue manter, garantir os seus estudos, né? O que é essa ideia de ciclo? É como se fosse um treino, né? Então aí, ó, eu separei aí a minha semana em 7 dias, descartei os dois dias da semana, que é o sábado e o domingo, eu descartei eles para deixar eles de coringa, tá? Por que isso? Porque ao longo da semana a gente tem aí 5 dias e a gente tem 9 disciplinas, né? Então, segunda-feira eu me propus a estudar 2 disciplinas, inclusive as disciplinas que eu tenho facilidade, que é matemática e matemática financeira, que essa aula aqui para vocês saiu desse estudo, tá? E hoje eu estudei atualidades do mercado financeiro, e agora aqui vou estudar um outro assunto após essa aula, tá? Então aqui o que que vocês vão fazer? Vocês vão preencher isso como se fossem ciclos. Então você iria fazer um treino na academia, né? Fazer musculação, então você faria ali um treino. Daí na semana que vem você faria esse mesmo treino. Isso garante que você vai sempre estudar aqui a matéria junto com as outras, né? Claro, mas ainda assim mantendo uma linearidade e chegando próximo da prova, os assuntos vão sumindo, né? Porque eles vão acabando, nem todos têm a mesma quantidade aí então esse seu ciclo semanal de estudos vai acabar abrindo brechas para você estudar coisas que você tem mais dificuldade. Como, por exemplo, para mim, eu mantive a redação na sexta-feira, né? Porque sexta-feira ali, ó, são 9 disciplinas, né? Sexta-feira eu coloco redação de manhã e redação à noite, mas não seja necessário fazer os 2 períodos, né? Mas se você fizer nos 2 períodos, você ficaria bem forte, bem resistente na redação, tá? Então aí você distribui como achar melhor. Se não ficou tão claro, volta no vídeo anterior, né? É uma estratégia que a gente combinou ali, as duas que a gente tem, e ficou muito boa, muito boa. Mas aqui não é momento de falar de estratégias, eu vou falar aqui para vocês a respeito do juros composto. Você sabe, se você veio nas outras aulas aqui, a gente já respondeu questões a respeito do juros composto, né? Que seria uma coisa mais ou menos no formato de, você vai passar um certo período, considerar aqui um período de 2 meses, né? Vamos supor assim, 2 meses, e esses 2 meses eles vão acarretar juros. Só que os juros que eles vão acarretar é juros sobre juros. Então, se você pega um valor X, ali ele vai ter X mais o acréscimo de porcentagem de juros. E depois ele vai ter o valor X mais o acréscimo mais o acréscimo de juros ainda. Isso é juros sobre juros, né? E eu trabalhei com vocês exatamente esse formato aqui, né? Que a gente pegava um valor, a gente calculava os juros desse valor. Tá? Então, vamos supor que R$ 1.000 a um juros de 10%, né? Então, a gente pode considerar que isso daí é um valor emprestado, certo? Então, você pegou o dinheiro do banco. Então, logo depois, você vai ter R$ 1.100 para pagar ao banco, um mês depois. Porém, um mês a mês depois, você vai tirar mais 10%, mas não é mais 10% do 1.000, é 10% aqui do 1.100, né? Então, você deveria tirar os 10% de novo, que agora nesse caso aqui vai ser 110, então aqui vai dar 200
1.210, certo? Isso daqui é um juros que faz, como ele é acumulativo, ele cresce muito rápido, né? Ele é uma coisa que cresce exponencialmente. Logo, a fórmula dele vai ser uma fórmula que envolve um expoente aí, certo? E um expoente que depende do tempo. Isso é uma coisa importante, né? Porque agora que eu vou mostrar para vocês uma questão, eu já vou responder ela para vocês explicando a tal da fórmula que a gente conhece aí, a fórmula dos juros composto. Tá bom? Nas outras, se fosse para resolver essa questão aqui, daquele formato, eu pegaria o valor, calcularia um mês, porcentagem, 2 meses, porcentagem, 3 meses, e ainda assim chegaria na resposta. Mas qual é o problema de resolver assim? Ah, é mais fácil, mas tem problema, porque você vai gastar muito tempo, certo? Aí o cara coloca um juros de 6 meses. O que você faria? Faz isso 6 vezes. Toda vez que você calcular os juros de uma porcentagem dentro da porcentagem, vai aparecer multiplicações com vírgula. Então, existe uma fórmula aí que a gente usa, eu vou explicar para vocês antes de começar aqui. Ela é uma fórmula onde todo o montante ele está em cima do valor que você custeou ali, né? Do capital investido, mais, perdão, multiplicado por mais aqui o em que é imposto a taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros aqui não vai ser em porcentagem, tá bom? Ela vai ter que ser em decimal, então vai ser 0, alguma coisa, certo? Elevado ao tempo. Como assim elevado ao tempo? Vocês viram que é uma exponencial, né? Ela depende do valor anterior, que é isso que essa ligação faz aqui, ó, que a gente chama isso aqui de distributiva, né? Você não chama isso mais de chuveirinho, isso chuveirinho é o pessoal que é mais infantilizado. Isso aqui é uma regra distributiva e devido a essa associação ao exponencial aqui, a gente entende que o valor anterior está sempre associado. Tá bom? Então, se no caso era 1.000, o meu exemplo, né? Agora eu vou pegar um outro valor de exemplo, que é o valor da questão, e eu já vou responder a questão com vocês também. Beleza, pessoal? E se você está curtindo aqui, tá? Se você está gostando de eu trazer aulas a respeito do concurso do Banco do Brasil, não era a minha intenção no começo, mas como eu vi que o pessoal estava precisando bastante de recursos para ajudar na matemática, e inclusive o pessoal que respondeu o formulário, que eu vou deixar aí no link, me disse que não tem dificuldade só em matemática, né? Mas, se você também não tem dificuldade só em matemática, deixa aí os seus dados lá no link que eu vou. Entra, é um formulário, tá? Entra lá, que eu vou pegar e vou mandar minha equipe falar com vocês, porque eu também comecei a estudar para o Banco do Brasil e quem sabe aí nessa troca de informações a gente não consiga se ajudar, né? A ideia da internet é essa aí mesmo, né? Que a gente consiga se ajudar mutuamente. Tá bom? Então vamos lá, vamos partir aqui da questão e tentar responder ela usando a fórmula de juros composto. Vamos lá. Lembrando que eu só vou resolver questões aqui da banca que a gente vai cair, né? Ah, mas por que isso? Eu já expliquei isso nas aulas anteriores. Volta lá o motivo de o porquê eu estou respondendo apenas a Six Gran Rio, tá? Uma loja anuncia uma geladeira cujo preço à vista é de 3.500, tá? Então o preço à vista é de 3.500. Não disposto, não disposto desse capital, um cliente se propõe a pagar a geladeira com juros composto de 4% ao mês, em 4 prestações mensais, de mesmo valor, sendo a primeira no ato da compra. Qual o valor aproximado da prestação que o cliente pagará que o cliente está se propondo a pagar em reais? Então ele não quer saber aqui o total e você vai achar o total. E depois de achar o total, então você vai ter que dividir isso em prestações, né? Que inclusive, que inclusive é o que o pessoal faz aí na hora que você compra alguma coisa aí, tanto no carnê ou quando compra no cartão, né? É isso que eles fazem. O total, soma todos os juros, faz esse cálculo aqui, depois divide pelo número de parcelas que você escolheu na maquininha, tá bom? Então aqui teria um custo, esse custo aqui, que é o capital de entrada, perdão, nesse caso vai ser o capital que ele não tem, né? Certo? Aí vai ter um valor que é imposto, que é os juros. Eu faço essa voltinha aqui no I, mas é esse mesmo, tá? Até lembra que é os juros. Então aqui vai ser de 4%, só que em decimal 4% seria 4 dividido por 100. A própria língua portuguesa diz, né? 4 por 100 dividido por 100. Então isso aqui dá 0,04. Eu não lembro como é que faz conta com vírgula, então acessa lá o formulário e comenta isso lá. Daí, quando eu trago aulas e dúvidas aqui, eu respondo coisas a respeito do que está lá. Tá? Então, vamos lá. E aí, o tempo que esse dinheiro vai ficar lá rendendo, né, os 4%, vai ser de 4 meses, né? Vou botar aqui AM, ao mês. Poderia ser ao ano? Poderia ser ao ano.
tá? E às vezes acontece muito isso deles misturarem mês e ano para dificultar a questão, né? Lembrando que a banca da Sesgran Hill aí, ela não é uma banca tão simples. Bom, ela é de médio para cima, né? Vamos resolver esse cálculo aqui. Para responder esse cálculo aqui, basta você colocar os valores no lugar, não vai ficar tão complicado de fazer isso, porque você tem que calcular o M e o M já está sozinho. Tá, professor, mas pode acontecer dele perguntar o tempo? Pode acontecer dele perguntar o tempo. Tá, pode acontecer dele perguntar o quanto foi a taxa de juros? Pode. Aí você tem que trabalhar com a relação, invertendo essa fórmula, né? Então vamos lá. Qual que é esse montante aqui? A letra M de montante foi o capital de 3.500 vezes um. Deixa eu mudar minha cor aqui, tá ruim essa cor, né, gente? Vamos colocar ali, vezes um vezes a taxa de juros. Tá? A taxa de juros, montante, então, 3.500, a taxa de juros é 4%. 3.500, então aqui vai ser um mais 4%, 0,04. Tudo isso elevado ao tempo de 4 meses, certo? Então ele vai dar um montante aqui, não é uma coisa tão complicada de fazer. Se você fizer isso, o valor vai dar, o valor dessa multiplicação aqui, ó, ele vai ser 3.500, essa primeira parte aqui, 3.500 na minha distributiva, né, que está lá em cima marcando vocês. Ah, não, gente, perdão, eu preciso elevar primeiro, né? Eu não posso fazer isso daqui nesse formato porque a gente tem uma potência ali, né? Então a gente vai ter o quê? 3.500. Opa, 1,04. Claro, pô, isso aqui, eu lembrei disso daqui porque isso aqui é a parte importante, né? Então, aí que tá o jogo que vai facilitar a sua vida, né? Porque você vai ter que fazer duas escolhas. Ou eu chego lá e coloco 3.500, calculo 4% dele, acrescento 3.500 mais 4%, que você calculou anteriormente, não é difícil de fazer isso, tá? Isso daqui você tira 4% dele de novo, tá? Você vai ter que escolher, ou você faz esse processo, ou você eleva a quarta potência. O que que é complicado para você? Aí você vai ter que escolher, tá bom? Nesse caso aqui, para elevar a quarta potência, seria 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, né? O que você, essa barrinha não existe ali. O que você pode facilitar esse processo elevando o seguinte, né? Resolvendo esse, daí ele vai dar um valor, resolvendo esse vai dar o mesmo valor, né? Então você resolve esse valor e depois eleva ele ao quadrado de novo. Mas enfim, você vai ter que ter esse processo de resolver os decimais da multiplicação, tá bom? Então se você tem a dificuldade, não espera assim, ah, na hora da prova eu vou me virar lá. Não, cara, porque os decimais é uma parte da matemática que ela realmente é complicada. Para vocês terem uma ideia, quando o estudante perde essa informação, é entre o sexto e o sétimo ano, que é o que gera uma dificuldade em todas as outras matemáticas, tá bom? Em todos os outros conhecimentos matemáticos, porque está muito associado à multiplicação com vírgula e à divisão com casas decimais, tá? Isso faz sentido para você que está me escutando aí? Tá? Você começou a ter dificuldades depois da divisão com vírgulas? Responde aí, põe nos comentários, tá? E se você vai participar do concurso do Banco do Brasil, não esquece de se inscrever, porque eu vou trazer dicas aqui para te ajudar nisso, pô. A gente não pode ficar sofrendo por uma coisa que é uma multiplicação, pô, uma multiplicação que ao longo do tempo você aprende isso, cara. E o tempo de você ficar vendo coisas na internet, que você perde tempo, você pode gastar fazendo isso daqui, treinando esse momento aqui de fazer o número com vírgula, para na hora da prova você não falhar. Tá bom? Eu trouxe aqui para vocês o cálculo desse montante já para facilitar, depois você pode conferir aí, tá bom? Eu não estou aqui para responder a matemática básica, estou aqui para facilitar a vida de vocês na banca, tá bom? Isso daqui vai me dar 4.094,59 e uma dízima, tá? Aí então vai ter aqui, olha, acabei de falar, né? Vai ter aquele processo de quê? De você precisar realizar a divisão. E olha, de novo, é uma divisão com números decimais. Ah, não lembro como é que faz. Então, você vai ter que pegar pesado até você lembrar como é que faz divisão com números decimais, tá? Não precisa de ser muitos números depois da vírgula, tá bom? Porque é valor aproximado. Lembrando que eu já falei a respeito dessas palavras aqui que esses granito te sacaneia, né? Sempre que ela te sacanear aqui, muitas pessoas vão tentar trazer o valor exato
E fazendo isso, ele perde mais tempo e, inclusive, vai ter respostas assim. Então, sempre que tiver aproximado, já entenda ali que é para você ir cortando valores e aproximando aqui, né? Bom, vamos lá então. Aqui nesse caso, vamos lá, vai ser dividido por 4, que são 4 prestações, e se você realizar essa divisão certinha por 4, essa parte também não é o objetivo da aula aqui agora, tá? Você vai ter todo aquele processo de tira vírgula, acrescenta zeros ali, vê quantas vezes cabe aqui, tá bom? Aí vai dar 1023,62, tá? E aqui que tá o truque, né? 1023,62. Se você tivesse se equivocado em qualquer parte da relação matemática, você ia errar, né? Na relação, eu digo a fórmula, você iria errar, e daí no processo de errar, você chegaria a um valor talvez um pouco mais abaixo, que tem aqui, né? Ou até um valor que você confundiria devido a um erro. Inclusive, eles fazem bastante isso mesmo, tá bom? Inclusive, tem valores aqui que não fazem sentido, né? Você dividir o 3.500 dá menos do que seria o valor da geladeira à vista, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês nessa questão aqui. Tá bom? Eu vou dar uma olhada na próxima questão, que se eu não me engano, a próxima questão também é uma questão de juros composto, e eu espero ajudar mesmo vocês aqui, não só respondendo sempre uma questãozinha, sempre que sobrar tempo, vamos responder mais de uma, tá? Vamos lá. Essa aqui dá para responder, sim, ó. Sesgran Rio é o concurso da Caixa, né? O outro eu não olhei, se eu não me engano, é do Banco do Brasil. Vocês podem voltar o vídeo aí e ver de onde que era outro cargo lá, o órgão. Nesse caso aqui, então, era da Caixa Econômica, nível médio. Uma pessoa tem uma dívida no valor de R$ 2.000, vencendo no dia de hoje. Com dificuldade de quitar, ela pediu o adiamento do pagamento para daqui a 3 meses. Considera-se a taxa de juros composta de 2% ao mês. Qual o valor equivalente? Olha a palavrinha de sacaneando aí, ó. Aproximadamente o que o gerente do banco propôs que ele pagasse em reais, tá bom? Então ele seria ali, ó. Olha a sacanagem, gente. R$ 2.000, R$ 2.000. Então, se for um juro simples, você aplicaria o 2%, né? Você aplicaria o 2% e tranquilamente você ia achar essa resposta ali, que é a letra B. Mas não é isso que você vai fazer, né? Não é isso que você vai fazer, porque aqui é uma questão de juros compostos. Ah, mas são só 3 meses. Você faz uma vez, acrescenta o valor, faz outra vez, acrescenta o valor, faz outra vez, acrescenta o valor. Claro, pode ser sim, gente, pode ser sim, mas para facilitar a nossa vida, existe uma fórmula que é MC. MC, vocês já podem lembrar aqui, né? Maicon Cisoto, que sou eu, né? Professor Maicon Cisoto. Então, você vai lembrar sempre, 1 mais o I elevado ao T. Beleza? Então, aqui, devido a essa fórmula aqui, você consegue responder qual foi o montante total. E olha que legal, tá? Ele não pediu aí quanto foi de entrada, mas ele poderia pedir. Ele não pediu quanto foi o tempo, mas ele poderia pedir. Então, é uma questão aí realmente de nível médio, que não pediu muita troca aí. Mas se cair, você deveria usar as propriedades de logaritmo. Bom, a gente vai falar disso aí nas aulas de matemática básica. Bom, e se você tem dificuldade, novamente eu vou dizer, clica aí nesse link aí do formulário, responde o formulário que minha equipe vai falar com você para a gente suprir tudo isso da matemática básica, tá bom? Tem vários jeitos de você aprender a matemática e eu posso te ajudar. Nesse caso aqui, então, a gente só vai usar uma fórmula e basta você saber qual foi o capital. O capital que ele deveria pagar era de 2.000, mas foi imposto a ele juros, isso é legal nessa palavra, né, gente? Foi imposto a ele juros de 2%. E se você colocar o 2 aqui, você já errou. Inclusive, tem pessoas que erram fazendo isso mesmo, é 0,02, porque veio daquele processo de quê? Veio daquele processo. Opa, não é 2, né? É 3. De dividir o 2%. 2%. Então, beleza, vamos lá. O tempo aqui o 3 é elevado ao cubo. Então, para você responder aqui qual que é o montante total, basta você pegar o 2.000 e multiplicar ele pelo que acontece aqui dentro. Então, aqui vai ser 1,02 ao cubo vezes 2.000. Tá? E aqui vocês podem ver já o efeito, esse defeito aqui, que é o efeito exponencial, né? Devido ao juros. Se fosse um juros maior, esse efeito que você multiplicaria aqui a base, ele acabaria sendo uma coisa que daria uma inclinação maior para subir mais ainda a dívida, né? Subir ainda mais o que você está devendo. Então, nesse caso aqui, ele vai ser 2.000 vezes 1,02 elevado ao cubo.
Se você realizou essa multiplicação aqui certinho, 1,02 vezes 1,02. Nessa parte aqui, o que você faria? Tira a vírgula, conta a vírgula no final. E depois multiplica de novo por 1,02, tá? Aí você vai ter que pôr na balança, né? O que é mais difícil? Eu calcular mês por mês ou fazer desse jeito, tá? Gente, quando for menos, acho que até 3, 4 meses, às vezes é mais rápido você fazer mês por mês, tá bom? Você tem que considerar isso mesmo na hora de calcular, porque é o seu tempo de prova, né? Ah, mas eu tenho facilidade. Então, faz rápido essa, para naquelas que você tem mais dificuldade, você já está lá mais descansado, né? Nesse processo aqui, você vai ver que o valor aqui é 1.122,41,6, né? Note de novo que não deu o valor exato, então era para que você chegasse. Se aparecer a palavra aproximadamente, isso aí é a linguagem da Cisgran-Hill, né? Já falei no vídeo anterior, basta aí você ter uma noção de como a pessoa está escrevendo a questão, está te cobrando. Então você sabe ali que você vai ter que fazer aproximações. Beleza, pessoal? Gente, eu espero ter ajudado vocês aqui. Deixa eu olhar para a cara de vocês de novo, tá? Eu comecei a abrir essas aulas aqui para o concurso do Banco do Brasil para ajudar todo mundo, porque tem bastante pessoas aí que são novas, querem fazer. Tem bastante gente aí que já se inscreveu aí no formulário ali, que faz mais de 20 anos, faz mais de 17 anos que terminou o ensino básico. Então, às vezes, esses detalhezinhos eles não lembram. Se você também é assim, eu abri ali embaixo, então, no formulário, um espaço para que você responda isso. E quando eu trazer o conteúdo para você, tanto aqui no YouTube, depois lá no particular, que eu vou te mandar isso, seja um conteúdo que você curta e que seja realmente importante para você e te ajude a passar no concurso, beleza? Faz sentido para você? Fez sentido a aula para você? Então se inscreve nesse canal, curte e compartilha isso aqui com o pessoal que vai fazer a prova, tá? Porque você não é o único que vai fazer e todos nós que estamos aqui agora, que curtimos esse vídeo aqui, vamos passar, inclusive eu também vou passar junto com vocês. Beleza, pessoal? Aquele abraço, tchau, tchau, até a próxima.